Todas as terças-feiras nós temos o quadro Eu SA, com dicas para melhorar a sua vida profissional. E hoje a coach ensina como criar âncoras para o sucesso. E já conosco aqui no estúdio, Alice Della Torre, que é organizadora do evento da campanha do Agasalho 2013 aqui do Grupo RBS. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Também quero dar uma boa noite e boas-vindas ao Rodrigo Sotomayor, ele que é assistente social e veio representando o SESC. Bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo. E agora chegou o momento do quadro Eu SA, todas terças e quintas aqui no programa. Conosco a Carolina Linhares, coach aqui do programa. Boa noite, Carol. Boa noite. Hoje vamos falar sobre âncoras, é isso mesmo? Âncoras que têm uma ligação com o sucesso? Exatamente. Na verdade, a âncora, a gente precisa entender, é um estado psicológico, né? Ancoragem, a gente chama. E ela tem muito a ver com um mecanismo de busca de realizações, de objetivos. Vou explicar um pouquinho o que é essa âncora para a nossa mente. Muitas vezes nós temos alguns estados psicológicos que vêm de repente e a gente não entende por quê. Muitas vezes é porque houve uma ancoragem em uma determinada situação. Por exemplo, se a gente sente o perfume de repente do nosso avô, naquele momento vem uma sensação de saudade, né? Exatamente é isso que é a ancoragem. É uma situação a qual nós vivemos que marcou muito, assim, que te remete a um estado psicológico, né? Isso é muito bom em determinadas ocasiões, como eu falei no caso desse perfume, então vem a saudade, vem esse estado psicológico, mas também em muitos momentos ela é uma trava psicológica, porque a gente pode ter ancoragem pelo lado negativo também. Então muitas vezes a gente pode, de repente, tem uma pessoa que eu não gostava, que eu sentia raiva, então, e ela sempre fazia 2 batidas na mesa, por exemplo, né? Cada vez que ela ia falar, ela se posicionava batendo 2 vezes na mesa. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa batendo 2 vezes, me vem aquela pessoa e eu já sinto raiva, né? Então, isso são ancoragens que a gente faz na nossa vida, né? E todo mundo tem isso, faz isso, ou a gente pode também criar, tornar isso um hábito? Então, a ideia, a ancoragem, né, para o coaching é exatamente a gente criar deliberadamente ancoragens para o sucesso, para o atingimento dos nossos objetivos, que muitas vezes é a nossa grande dificuldade, né? Então, o que o coaching, ele aconselha, ele indica, e é uma técnica que a gente faz e que dá realmente muito resultado, é a gente conseguir transformar alguns desses estímulos em âncoras para os nossos objetivos, né? Então, existem 2 pontos, assim, bem básicos para que vamos assim, fundamentais para criar essas âncoras. Para criar as âncoras, exatamente. É exatamente a criação das âncoras. Quais são, né? Então, o primeiro deles é entrar em contato com o estado emocional, né? Então, eu preciso entrar em contato com esse meu estado emocional alterado. Então, vamos supor, se eu quero passar num concurso público, né? Qual é o meu estado emocional alterado? Meu estado emocional alterado para eu passar num concurso público é eu estar super cansada, esgotada com aqueles livros, não podendo nem mais olhar para o meu quarto onde eu estudo. Isso é o meu estado emocional alterado. Então eu preciso contactar com essa grande dificuldade. Isso é um ponto número 1 para eu poder criar uma ancoragem. Então, sempre quando for criar uma ancoragem, tu tem que pensar num cenário muito dimensionado, tá? E o segundo ponto é fazer algo bem específico naquele instante. Então, por exemplo, se eu tô assim, nesse estado e o que eu posso fazer naquele instante que seja bem específico, que me lembre esse estado? Então, por exemplo, dá um berro. Entendeu? Vamos pensar num gesto, em algo que naquele momento me libere daquele estado emocional.
tá? Esses são os 2 pontos fundamentais para eu criar a ancoragem, tá? Depois, então, tem um exercício que para a gente dar sequência nesses 2 pontos. Mas eu preciso fixar bem isso, fixar bem essa imagem desse estado alterado e fixar bem esse meu gesto, né? A ideia é criar âncoras positivas. Exatamente. Para quê? Agora, como transformar isso em âncora positiva, né? Como é que eu vou transformar esse meu estado em alguma coisa que realmente vai me trazer... Então, escolha uma emoção que você gostaria de poder acionar nas pontas dos dedos. Então, já pensei então naquele estado alterado, já pensei então naquele meu berro, né? Então, qual é a emoção que aquilo pode me trazer, né? Então, de alívio, né? Aquilo me traz uma emoção de alívio. Beleza. Agora, então imagine uma situação que você tenha sentido essa emoção e realmente sinta novamente. Então, aonde é que eu tive essa sensação de alívio? De repente, quando eu acabei a minha monografia, eu esvaziei essa sensação de alívio, né? Então, esse é o meu 4º ponto. Então, primeiro de tudo, eu escolhi a situação. Segundo, eu esvaziei. Depois, eu pude... escolher a emoção e depois eu imaginei então uma situação em que eu realmente senti essa emoção novamente, mas de uma forma positiva, né? Aí a partir disso, agora o que eu vou fazer? Eu vou ancorar esse sentimento a um gesto bem específico, agora numa coisa positiva. Então, como é que nesse momento eu posso transformar em um gesto positivo? Por exemplo, se eu tinha então aquele meu gesto de desabafo, né? Para eu ancorar isso num gesto positivo seria, eu vou conseguir, sabe? Apertar bem os braços. Então eu criei um movimento para eu me liberar desse meu sentimento negativo, né? Então é exatamente, é algo corporal. A ancoragem, ela tem que ter um significado corporal. Por quê? Porque o teu cérebro, ele precisa conectar esse momento desafiador, esse momento onde tu precisa buscar motivação a algo corporal, tá? Para quê? Para que eu repita isso algumas vezes, eu tenho que repetir segundo alguns estudiosos dizem que nós temos que repetir esse exercício 3 vezes, no mínimo, durante 30 dias, tá? Para que ele crie uma âncora. Então, cada vez que eu fizer isso, eu vou me motivar de novo a ter força, a dar continuidade no projeto. Para quem não pegou tudo desde o início, não entendeu muito bem... Tá tudo no Carolina Linhares. Só acessar o site carolinalinhares.com, né, onde ensina então criar ancoragem. Esse assunto é uma técnica, né, de coaching, onde de fato ela funciona, principalmente se tu tens assim um objetivo que seja difícil para ti e que tu imagine que esse objetivo vai te trazer sucesso, né? Então tem passo a passo lá no site para você criar sua ancoragem e poder então, através desse estímulo, ter os seus resultados mais positivos. Legal, obrigada mais uma vez. Obrigada também. Então, todas as terças e quintas você encontra aqui, assiste aqui no nosso programa o quadro Eu SA com a coach Carolina Linhares.